Bom dia, irmãos, graça e paz. Estamos naquela série dos três grandes inimigos que nós temos que enfrentar, né? Nós falamos de vários inimigos subjetivos aqui, mas nós falamos que todos aqueles inimigos têm como centro, têm como responsabilidade três grandes inimigos. Falamos ontem sobre a carne, que é um grande. E hoje iremos falar sobre um personagem que é popularmente conhecido como coisa ruim, capeta, tinhoso, rabuda, renegado, cão, bode, sujo de cujo, maldito, capiroto, malvado, porco. Né? Suas alcunhas são conhecidas e cada uma reflete conceitos baseados em crendices e lendas. Né? A Bíblia chama ele de Satanás, diabo, demônio, Beelzebub, dragão, antiga serpente, besta, espírito imundo. Jesus denomina ele como o pai da mentira e o príncipe deste mundo. Paulo tem ele como o Deus deste século. Falo sobre ele hoje porque é importante conhecer o nosso adversário. Né? Paulo adverte para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis, segundo Coríntios 2, 10, C e 11. A ideia de Paulo é que ele é estrategista e pode até tirar vantagem em nós ou sobre nós quando deixamos até de perdoar alguém que nos pede perdão. Veja bem, que coisa. Conhecer o inimigo é fundamental para você vencer ele, né? É bom saber sua biografia para escutar-lhe a personalidade, seus propósitos, se possível, seu programa de atividade, desmascarar suas táticas. A Sociedade Mundial dos Ateus nega-lhe a existência e boa parte, se não a maioria dos racionalistas, aliou-se à sociedade ateísta. Há também o satanismo, o demonismo, o diabolismo, com suas múltiplas seitas. Evidentemente, a mais aberta à sua ação é que considera ele de mito, marionete do teatro, apenas uma figura literária, uma lenda. Estes são presas fáceis, porém, para que prova maior do que a sua maldade, do que a sua existência, do que a maldade que impera no mundo. A Bíblia nos diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhes firmes na fé. 1 de Pedro 5, 8 e 9. A palavra de Deus, mano, nos apresenta uma triste realidade. Apesar de sermos filhos de Deus, há também os filhos do diabo. Em 1 João 3 e 8, nos afirma que quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Jesus, quando, durante seu ministério na terra, se dirigiu a representantes da religião judaica, chamando-os de filhos do diabo. É perigosíssimo descrer ou duvidar da existência desse ser ou diminuir seu grau de maldade. Há uma fábula russa que reflete esta tendência. Fala de uma mulher tão perversa que, caindo num poço cheio de diabos, espantou a todos, pondo em fuga. Ora, irmão, o pior ser humano que já passou nessa terra, ou que vai passar, o pior de todos, será apenas uma, comparado ao diabo, é uma sombra, é um reflexo da perversidade daquele que quis tomar o trono de Deus e que fracassou e quer arrastar todos os homens para debaixo do seu poder. Qual seria a obra do diabo hoje principal? Não se engane, tudo que ele quer, irmãos, é levar a humanidade à desobediência a Deus, à corrupção. Não é? Não tenha dúvida disso. A Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Ele não brinca. Ele, quando parte para a vida de um cristão, ele parte para matar. Então veja bem como ele é perigoso. Conhecemos seus estragos na Bíblia. Ele enganou Eva, destruiu os bens da família e a saúde de Jó. Pôs no coração de Judas o propósito de trair o Senhor Jesus. Levou Ananias e Safiras a mentir para a igreja. Enviou um mensageiro para maltratar o apóstolo Paulo. Colocou joio no meio do trigo, ou seja, falsos cristãos no meio do rebanho do Senhor. Teve atrevimento de tentar o Senhor Jesus Cristo. Luta contra a obra de Deus e contra todos os seus céus. Viu? É bom que se diga, irmão, que quem não luta contra Satanás já foi por ele vencido. Porém, convém lembrar que apesar dele estar agindo, Deus lhe impõe limites. E ele só vai até onde o Senhor permite. A principal arma do Filho de Deus para vencer o diabo está lá em Tiago 4 e 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A mais perigosa estratégia de Satanás, irmão, é a que ele assume quando se identifica com gente boa, né, com atitudes caridosas, com ensinos razoáveis, com boas obras.
Precisamos estar dominados pelo Espírito Santo e pedir o dom de discernimento para a gente detectar todas as vezes que ele estiver agindo. Porque ele se transforma em anjo de luz, e Paulo já diz isso em 2 Coríntios 11 e 14. Ele aparece como mensageiro do bem, homem religioso. Lutero escreve que teve visão nítida de Satanás e o combateu. No entanto, a Bíblia nos diz que ele já foi derrotado pelo Senhor Jesus. O autor aos Hebreus afirma que Cristo, por sua morte, destruiu ele. Aquele que tem o poder da morte, diz Hebreus, a saber, o diabo. Ou seja, Jesus tem o poder da morte e do diabo. Já venceu na cruz, alcançando este triunfo para benefício dos que pela fé nele fizeram-se filhos de Deus. Hebreus 2, 10 a 14. Esta vitória, irmãos, sobre o diabo terá sua consumação final quando o tempo prescrito por Deus foi prescrito por Deus para isso. Né? Apocalipse nos diz isso, que vai ser no juízo final. Apocalipse capítulo 20, verso 10, nos fala da prisão de Satanás, seu castigo eterno, né? Que será submetido pelo Senhor de toda a terra. Ele é um inimigo vencido que teme lutar. Né? Luta pela providência permissiva de Deus. Luta, mas limitado pela soberania do nosso Deus. Certa vez, Jesus enviou 70 discípulos em uma missão especial. Voltaram muito alegres, narrando grandes feitos. Jesus disse-lhes: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lucas 10 e 18. Vimos de modo tal, irmão, que em nós, Cristo, a gente tem que viver de maneira tal que Cristo, em nós, leve o diabo à derrota no campo da batalha de nosso coração, de nossa própria vida. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tome muito cuidado com ele. Ele é enganador. Ele não tem nada a ver com aquele diabo grego, de chifre, com um garfo na mão, avermelhado e terrivelmente feio. Não, a Bíblia diz que ele é um anjo e perfeito em formosura, logo ele é bonito. Ele pode vir produzido, assustadoramente atraente, bom de se ver, agradável aos olhos. Ele pode assumir muitas caras, ele se transforma em anjo de luz. Ele sabe ser generoso, ele sabe ser agradável, educado, galanteador. Ele sabe como usar as palavras para chegar no coração de qualquer um que não tenha Deus. Ele trabalha, irmão, com mentiras agradáveis, elogios exagerados, bajulações. Tome muito cuidado quando alguém lhe der um atributo que você não tem, um poder que você não tem. As pessoas que vivem correndo atrás de riqueza, fama e prazer são facilmente por ele enganado. Não tenha dúvida. Lembra que ele tentou Jesus nessas áreas? Né? O dinheiro fácil, sensual, o status, a mania de grandeza, a fama, querer ser o que não tem condições de ser, assumir o que não tem condições de levar adiante, assumir responsabilidades e compromissos que não pode cumprir, estar sempre fugindo da luta, do trabalho, do dever para levar uma vida fácil à custa dos outros, do suor dos outros. Pessoas assim são presas fáceis do diabo. Se você quer uma vida fácil aqui, o diabo lhe oferece tudo isso. Jesus não engana ninguém. Jesus disse: neste mundo tereis aflições. Claro, irmão, quem tem um inimigo desse quer ter uma vida fácil na terra? Como? Né? Tome muito cuidado, mas muito cuidado, porque ele tem uma experiência de 6.000 anos. É há 6.000 anos que ele vem fazendo desgraça no mundo. Ele é expert em tudo que é ruim, tudo que é mal, maligno. Ninguém engana melhor do que ele. Os hipócritas deste mundo, né, passaram na escola dele. Ele não é onipresente, mas tem legiões de demônios a seu serviço. Ele não é onisciente, mas tem legiões de gente trabalhando com previsão usado por ele. Né? Ele não é onipotente, mas é príncipe, é um anjo, portanto superior aos homens. Um só anjo matou 180.000 guerreiros numa noite só. Ele não é quem ele gostaria de ser, Deus. Mas, em se tratando do mal, ele é o seu materializador, organizador, administrador, e vai ser assim até o dia do juízo final. Porém, a todos quantos se submetem à palavra de Deus, que vivem uma vida de piedade, cuidando para não pecar, consertando os pecados que comete, numa vida de adoração, de serviço ao Senhor, ele foge. Destes ele marca distância. Por quê? Porque maior o que está em nós do que está no mundo. Essa é a verdade bíblica. O diabo não pode destruir, não pôde, né?
Ele não pôde destruir as almas de Noé, de Abraão, de Isaac, de Enoque, de Jacó, de José, de Jó, dos profetas, dos apóstolos, dos pais da igreja, dos reformadores. Ele não pôde fazer nada com isso. E todos quantos já passaram na história e vão passar, que se submeta à palavra de Deus. Também não poderá nada contra a minha nem a sua alma, que foi lavada e remida pelo sangue de Cristo. Só precisamos ser submissos a Deus. E somos submissos, e nós somos submissos a Deus quando nós somos submissos à sua palavra, quando obedecemos à sua palavra. Aí essa é a nossa submissão, né? Então não tenha medo, meu irmão, dele. Você já tem Cristo, você tem o Espírito Santo que mora em você. Você tem a palavra e a autoridade e o nome de Deus. Não existe essa história de crente possesso por demônio, não. O Espírito Santo é seu inquilino, ele mora dentro de você. Ele pode lhe oprimir, ele pode tentar enganar você, mas ele não pode entrar dentro de você e eliminar suas vontades, sua consciência. Isso no cristão nunca, jamais, não é? Absolutamente. Quem é de Cristo, diz a Bíblia, o diabo não lhe toca, não é? Nós só temos, irmãos amados, que viver na presença do Senhor, obedecendo na palavra. E assim vai ser, irmãos, até a volta de Cristo. Nós vamos vencendo de fé em fé, de vitória em vitória, porque em Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Temos que ter cuidado com este inimigo, mas não temos que temer a ele, tememos a Deus. Ele, nós usamos a autoridade do poder do Espírito Santo, o poder da palavra, expulsamos ele em nome de Jesus e ele tem que fugir de nós. Por quê? Porque Deus está dentro de nós, quem está em nós é maior do que quem está no mundo. Deus lhe abençoe, Deus lhe ajude, Deus lhe guarde. Seja fiel a Deus, ande conforme sua palavra, se submeta à sua palavra, coloque em prática a sua palavra, que o diabo vai fugir de você. É isso que a Bíblia me ensina, é isso que a Bíblia nos ensina. Amém e amém. Deus te abençoe.